Boa noite, amores. Vamos começar mais uma live. A nossa modelagem de hoje será do Michael Jordan. Vamos esperar a Francilene entrar, nossa colaboradora de sempre. Vamos adicioná-la. Ela já está por aqui. A Francilene está entrando. Oi. Tudo bom? Tudo ótimo. E você? Tô bem, muito bem. Bem, muito bem. Vamos nos preparar, né, para mais uma modelagem, sabendo que a modelagem é extrair as principais características de uma pessoa e que podem servir para a gente. Então, a gente vai tentar aqui, tentar não, né? Quem tenta não consegue, a gente vai extrair características interessantes que podem servir para a gente do Michael Jordan. Vamos falar sobre ele e sobre algumas frases que ele nos deixa para nossa própria inspiração, né? Baseado na experiência dele. Então, o Michael Jordan, ele é um grande astro, né? E ele é considerado o homem que voava, o jogador que encantou o mundo com sua habilidade excepcional no basquete e se tornou um ícone do esporte mundial. Ele é um dos maiores jogadores de todos os tempos. E é um verdadeiro conto de sucesso e superação a sua biografia, né? Ele é considerado um dos atletas mais bem-sucedidos e influentes de todos os tempos. E por muitos anos não tinha para mais ninguém quando se falava em aposta na NBA. Na época, realizar uma aposta em basquete, quando ele estava na quadra, era algo quase que certo, né? E das suas origens humildes, em Wilmington, vamos fingir que a gente sabe falar, a Carolina do Norte, aos seis títulos de campeonato da NBA com o Chicago Bulls, Jordan ele provou ser um líder inigualável e um modelo para gerações de atletas em todo o mundo. E seja bem-vindo aqui, então, a essa jornada pela vida e obra desse lendário jogador. Onde começou, então, o Michael Jordan, né? Ele é um ex-jogador de basquete profissional americano, considerado por muitos como o maior jogador de todos os tempos. Ele nasceu em fevereiro de 63, em Brooklyn, Nova York, e cresceu em Wilmington, na Carolina do Norte. Ele é o quarto, né, dos 5 filhos de James. Ele tem os pais dele como as principais inspirações da vida. E ele começou a jogar basquete na Ainsley High School, onde se destacou como jogador. E ele jogou basquete universitário na Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill, onde ele conquistou o campeonato nacional em 1982. E em 84, ele foi selecionado pelo Chicago Bulls como a terceira escolha geral do draft da NBA. E ele rapidamente se tornou um dos jogadores mais importantes da NBA. Ele foi selecionado para o All-Star Game em seu primeiro ano na liga e foi eleito novato do ano da NBA. E em sua segunda temporada, ele liderou a liga em pontos por jogo, uma façanha que ele repetiria por mais 9 temporadas. Ele levou o Chicago Bulls e 6 títulos da NBA durante a década de 90
incluindo um período de 3 anos consecutivos em que eles conquistaram o campeonato de 1991 até 1998. E ele foi nomeado o jogador mais valioso da NBA 5 vezes e também ganhou 10 títulos de pontuação da liga. Ele teve momentos inesquecíveis, ele também é conhecido por seu desempenho em momentos cruciais. Ele marcou o arremesso vencedor do jogo no 5º e decisivo jogo da série de primeira rodada dos playoffs de 1989 contra o Cleveland, que ficou conhecido como The Shot. E ele também marcou 55 pontos em um jogo contra o New York nos playoffs de 1995, depois de ter voltado à NBA após uma breve aposentadoria no beisebol. E além de suas realizações da NBA, Jordan, ele também teve sucesso no cenário internacional. Ele fazia parte da equipe de basquete dos Estados Unidos, que conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 1984 em Los Angeles e nos Jogos Olímpicos de 92 em Barcelona. E em 1993, ele surpreendeu o mundo de basquete ao anunciar a sua aposentadoria da NBA, e ele disse que perdeu a motivação e queria passar mais tempo com sua família. Na verdade, essa decisão dele foi muito motivada pelo assassinato do pai dele. E ele perdeu, em função disso, a total motivação. E aí ele anunciou a sua aposentadoria. Ele jogou beisebol profissionalmente por 1 ano antes de retornar à NBA, em 1995. E ele continuou a jogar pelo Chicago Bulls até 1998. E depois de deixar o basquete, ele se tornou o proprietário e presidente do Washington Wizards. Ele também investiu em vários empreendimentos comerciais, incluindo a marca de roupas esportivas Jordan, que é uma subsidiária da Nike. E ele se casou 2 vezes e tem 5 filhos. Ele é conhecido por sua competitividade feroz e por ser um dos mais dedicados jogadores da história do basquete. Ele é lembrado como um ícone do esporte e um modelo para muitos jogadores de basquete que vieram depois dele. E em 2009, Jordan foi introduzido no Hall da Fama do basquete Naismith Memorial. Ele é o 3º jogador a ter sua camisa aposentada pelo Chicago Bulls, juntando-se a Jerry e Bob Love. Ele também teve a sua camisa aposentada pela Universidade da Carolina do Norte. E ele continuou a ser um ícone cultural muito depois de sua aposentadoria do basquete. Ele foi destaque em várias campanhas publicitárias, incluindo uma série de comerciais da Nike que apresentavam a linha de tênis Air Jordan. Sua marca pessoal tornou-se uma das mais populares do mundo dos esportes e ele continua sendo um grande negócio para a Nike. Em 2020, então, ele foi o foco do documentário The Last Dance, que conta a história do seu último ano com o Chicago Bulls em 1998. O documentário foi um sucesso de crítica e público, reafirmando a posição de Jordan como uma das maiores estrelas da história do esporte. Então, a sua biografia vai muito além disso. A sua habilidade no basquete, a sua competitividade feroz e sua marca pessoal deixaram um legado duradouro que inspirou e continua inspirando muitos jogadores e fãs de esportes em todo o mundo. Ele tem umas frases bem interessantes, sabe, Francilene? E eu gostei muito de uma frase que ele disse quando ele fala dos erros dele, e a gente vem falando sempre disso, de erros, né? E eu achei muito interessante porque ele falou o seguinte: eu errei mais de 9.000 arremessos na minha carreira. Eu perdi quase 300 jogos. Em 26 oportunidades, confiaram em mim para fazer o arremesso da vitória e eu errei.
Eu falhei muitas e muitas vezes na minha vida, e é por isso que eu tenho sucesso. Nossa, eu achei isso espetacular, porque aprender com os erros e se permitir evoluir a partir deles é um passo fundamental para o desenvolvimento pessoal e para melhorar diversas habilidades comportamentais importantes, como, por exemplo, a inteligência emocional, o autoconhecimento e a empatia, né? E a gente sabe que na palavra, como por exemplo em Salmo, diz: ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Muitas vezes, com os erros, a gente tem, dependendo da nossa garra, a gente tem uma tendência a desistir pelos erros, né? A gente até cria desculpas, enquanto os vitoriosos, os que têm essas histórias maravilhosas e que nos inspiram, pelo contrário, ela justamente aprende com esses erros e é através desses erros que o sucesso vem. Então, eu achei isso maravilhoso, porque o ato de aprender e ensinar, ele está ligado especialmente à esfera da fé. Então, eu achei maravilhoso, até porque a gente tem em Colossenses a orientação, e eu acredito que através disso que eles não desistem, porque justamente você faz com o coração. E lá em Colossenses diz que tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. E essas pessoas que são famosas, que são muito conhecidas, você imagina o que significa errar para elas? Elas precisam mostrar resultados para as pessoas, né? E na porque as verdade... pessoas não querem, né? Uhum. Então, se a gente entender que a gente tem que fazer tudo isso de todo o coração para Deus, não para os homens, certamente esses erros, como ele mesmo fala, né, que ele errou várias vezes, pelo contrário, isso é uma motivação para o seu sucesso e para ele ser quem ele é hoje. E eu acho que é por isso que a gente tem que aprender com essas pessoas que de fato são vitoriosas. Elas são vitoriosas justamente porque elas erraram muitas vezes. E elas aprenderam com isso. Então, isso realmente é uma repetição, não só dessas pessoas que têm esse resultado fantástico, justamente porque elas fazem a sua história com as suas experiências. E as nossas experiências estão galgadas muito nos nossos erros. Quando a gente sabe aproveitar todos eles e quando a gente entende que os erros são os nossos aprendizados. Uma outra frase dele é quando ele diz o seguinte: eu sei que o medo é um obstáculo para algumas pessoas, mas para mim é uma ilusão. O fracasso sempre nos faz tentar ainda mais da próxima vez. Porque é maravilhoso, né? Quando a gente sabe que o medo negativo, ele é aquele medo que nos paralisa, que nos impede de realizar, que nos impede de ir e de fazer várias e várias vezes. A gente, assim como os erros, a gente pode usar, né, esses obstáculos para reforçar, inclusive, as nossas covardias. E Paulo, ele ensinou muito bem para a gente que o medo não vem de Deus. E sem falar que Jesus, ele nos apresenta uma alternativa para o medo, para a ansiedade, quando ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Isso é um ato de fé, porque quando você acredita que todas as coisas, as demais coisas lhe serão acrescentadas, você jamais vai utilizar o medo como um obstáculo. Pelo contrário, quando você tem um medo positivo, você entende que ele é uma ilusão. Então, quando você deixa aquilo crescer em você, você deixa que essas emoções te dominam.
te dominem, porque as emoções, elas vêm primeiro de uma interpretação da realidade através do sentimento. E aí, dependendo de como eu interpreto, surgem essas emoções, e quando eu não consigo transmutar essas emoções para o positivo, a gente vai se paralisar por elas. Então, é maravilhoso quando ele fala que o medo é uma ilusão. E se a gente entender que o verdadeiro amor lança fora todo o medo, a gente não vai deixar de sentir o medo, porque ele é uma emoção humana, mas a gente vai saber transmutar, a gente vai saber transformar esse lado negativo para o positivo. E é isso que eu venho tentando extrair repetidamente dessas modelagens que a gente vem fazendo, porque a gente vê que são histórias repetidas de você fazer de um limão uma limonada. E por que não a gente pegar isso para a nossa vida? A gente está vendo o resultado disso. Né? Então a gente prefere... são histórias repetidas, né? E histórias reais, não é ideais, não é a história ideal, nenhum tem uma história ideal, né? Como se imagina. São histórias reais, com dificuldades, com desafios, né? Então, isso serve para que a gente olhe, não, eles não conseguiram porque eles viveram o ideal, mas eles viveram a realidade de fato, né? Exato, e a gente sabe que eles não vieram de historinha, de não sei o quê, não, eles passaram, né? Eles passaram, eles vivenciaram, eles experienciaram essa realidade. E eles estão nos trazendo isso, tipo, nos dando de mãos beijadas, assim, sabe? Então, a gente precisa dar esse passo de fé, acreditando nessas possibilidades, porque todas as possibilidades infinitas já existem para nós. A gente que não sabe aproveitar, a gente tem que se perguntar o que a gente não está vendo, que se a gente visse, mudaria tudo, mudaria a nossa realidade. Então, são perguntas que a gente tem que fazer. Porque a gente sabe que um dos protocolos muito bem do PNL é que se um faz, eu também posso fazer. Se um consegue, eu também consigo fazer. E a gente vê essas histórias, né? E a gente prefere não acreditar, né? Prefere dar desculpas. E ainda falando sobre medo, está escrito lá em Salmos 34, diz, busque ao Senhor. Na verdade, em Salmo diz, busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Então, livrou-me de todos os meus temores. A gente tem em quem a gente se apoiar todo o tempo, mas a gente prefere contar historinhas pra gente. Então, é isso. Eu achei que essas frases me marcaram. Eu vou finalizar com uma outra frase dele e vou deixar baseado nessa frase alguns passos para que a gente se inspire e que a gente também leve para quem está assistindo, né, e para quem vai assistir depois, algumas inspirações também, que baseado no que eles nos trouxeram, as nossas pesquisas extras, né, porque a gente tem que trazer uma palavra edificante e também palavra que a gente está buscando com os nossos estudos, para que a gente também faça muito além, né, como ele mesmo fez. Né? Ele teve milhas extras e a gente precisa delas para a gente fazer coisas diferentes. Então é isso, Francilene. Deixo com você agora a palavra para você trazer para a gente aí, complementar as nossas informações. Pois é, eu não acompanhava ele assim, não tinha muito interesse na pessoa, mas né, esse fato da gente modelar alguém nos leva a ver como a experiência de outras pessoas nos enriquece. E uma coisa que ele falou né, dos códigos dele, ele diz que algumas pessoas gostariam que algo acontecesse. Algumas desejam que aconteça e outras fazem acontecer. Isso que você falava, né, ele fez acontecer. Ele não foi por acaso as coisas, mas ele foi fazendo acontecer. E ele diz também que um líder, ele não tem desculpas. Ele não vive dando desculpas. Ele deve haver qualidade em tudo que você faz, fora da quadra, na quadra e na sala de aula. Então, um líder, ele não dá desculpas.
Porque se a gente for olhar os desafios da vida, a gente vai usar todas para não prosseguir. E o líder, que o verdadeiro líder, nós somos líderes, né? Nós somos pessoas que precisamos liderar alguém. E usar de desculpas, ninguém vai adiante, nem ajuda os outros que estão, né, precisando do nosso auxílio. No caso, ele que era jogador e que também ensinava e tudo, era inspiração para outras pessoas. Então, imagina ele dando desculpas, né? Quantas pessoas ele ia desanimar com as suas desculpas? E o líder é esse que vai à frente. E ele diz que todo mundo tem talento, mas para ter capacidade é preciso muito trabalho. Então, não basta você ter só um talento, é preciso colocar esse talento em prática e trabalhar nisso, treinar nisso. Como ele dizia que ele não era bom só lá no ginásio onde ele jogava, aliás, onde ele jogava, mas ele fazia por trás, tinha todo um treinamento, tinha todo um trabalho até ele chegar no nível que ele chegou. E ele disse que o trabalho elimina o medo. Então, se você se empenha, se você treina, se você se prepara, do que você vai ter medo, né? E é interessante, ele diz que se você se permitir desistir uma única vez, fará com que isso se torne um hábito. De estar sempre desistindo, não deu certo, eu desisto, não deu certo, eu desisto. Então, isso vai virar um hábito de você desistir. E ele diz, então, nunca desista. A não ser que essa coisa já não faça mais sentido para você, mas aí já não é um desistir, é um parar. Se algo não faz sentido para você, pare e foque em outra coisa que realmente vai te levar para frente, né? Mas se for algo que você realmente quer, que você realmente, por obstáculos, não desista. Aqui o Ivan está perguntando se ele era um jogador. Fale. Exatamente, porque o Ivan está perguntando quem era o jogador. O jogador, ele era o Michael Jordan, um grande astro do basquete. Pode continuar. Depois você pesquisa a vida dele aí, né? Que é a modelagem da semana, ele tá por dentro. Tá vendo? Com preguiça de pesquisar, né, Ivan? Depois você vai lá. Vou mandar para você um vídeo para você assistir sobre depois eu vou a vida dele. O link da live, ele vai poder assistir, tá bom, Ivan? Mas obrigada aí pelo interesse. A gente está falando dele, né? Óbvio. E aí uma coisa que eu achei interessante que ele falou, é bem comprida a fala, mas eu vou falar aqui, que ele diz assim, talvez seja minha culpa, talvez eu tenha de ter feito acreditar que era fácil. Olhando ele jogar, olhando ele fazer todos os lances, as pessoas podem pensar que era fácil, né? Aí ele diz, talvez tenha sido a minha culpa, eu tenha te feito acreditar que era fácil, quando não era. Talvez eu tenha te feito acreditar que minhas melhores jogadas começaram na linha do lance livre e não no ginásio treinando. As pessoas pensam que as melhores jogadas foram lá, mas antes ele treinou para isso. Ele diz também, talvez eu tenha feito acreditar que todo arremesso que eu dei ganhou um jogo e que meu jogo foi construído em um relâmpago e não em uma fogueira. Aí ele continua, talvez seja minha culpa que você não tenha visto que a derrota me dava força e que a minha dor era a minha motivação. Talvez eu tenha te iludido a pensar que o basquete era um dom divino e não algo pelo qual trabalhei em todos os dias da minha vida. Talvez eu tenha estragado o jogo, ou talvez você esteja só arrumando desculpas. Eu achei interessante isso aqui, porque olhando a performance do jogador, olhando os lances, olhando toda a vitória que ele teve, a gente acha que foi tudo muito fácil, mas por trás de todas as vitórias, de todas as conquistas dele, ele teve todo um treino, ele não... os melhores lances não foram lá no momento do jogo, mas foi antes, ele treinando. Quantos lances bons ele fez no treinamento? E quantas vezes ele teve as vitórias, mas também, quando ele teve derrota, ele encontrou força nessa derrota para continuar. E às vezes, olhando tudo isso, a gente pensa que é muito fácil, como aquilo que eu falei, as histórias são reais, não são ideais. Nós temos um problema grave de querer viver no mundo ideal, né? Qual é o meu ideal de mundo? É que seja assim, que as coisas sejam tudo muito simples, eu não quero me esforçar, eu não quero ter trabalho,
Porque eu olho para a vida do outro que venceu, que conseguiu, é como se ele não tivesse tido as dificuldades para chegar lá. Porque eu idealizo as coisas. E nós somos chamados a viver no mundo real. Seja bem-vindo ao mundo real, né? Que são essas histórias de pessoas reais que hoje têm sucesso, mas que passaram por dificuldades talvez maiores do que as nossas, e por não se deixar vencer, eles conseguiram. E ele mesmo diz que ele não continua melhorando. A pessoa, por mais que ele seja bom, aparentemente olhando, nossa, é bom e tudo, mas ele continua buscando aperfeiçoamento, continua melhorando a cada dia. Então, achei bem interessante essa reflexão que ele faz sobre isso, que talvez seja a minha culpa, de ter feito você achar que era tudo muito fácil. E teve suas dificuldades, né? E ele diz que mesmo que eu tenha muito sucesso, eu sinto que ainda tenho muito para melhorar, né? Não apenas como jogador, mas como pessoa, como pai, até certo ponto como um exemplo a ser seguido. Então ele reconhece isso, que ele precisa melhorar, mesmo ele tenha tido muito sucesso. E por que não nós não achar que já está tudo muito bem, que é assim mesmo, e a vida é assim, tá bom. Não, sempre é possível melhorar alguma coisa. E é interessante todos esses códigos, assim, eu assisti algumas coisas sobre ele, é bem interessante todo esse exemplo que ele dá, mas mesmo assim ele ainda se acha ainda que é preciso melhorar como pessoa, como pai, como jogador, como até a certo ponto como um exemplo a ser seguido. Então é bem interessante. E para finalizar ele diz, ganhe sua liderança todos os dias, que está dentro disso do melhorar cada dia mais, então ganhar a liderança todos os dias. Você que é líder, você que está à frente, lida como pai, como líder de algum grupo, de alguma situação, é preciso realmente ganhar essa liderança todos os dias, melhorar todos os dias, ser melhor, buscar conhecimento, buscar aperfeiçoamento em qualquer área que você se propõe, é sempre necessário estar buscando essa melhora. Então, são muitos os códigos, eu achei bem interessante todos eles, né, e tudo que ele né, mas assim, não dá para falar todos. Vocês também são livres para pesquisar, ver a vida de pessoas que conquistaram aquilo, os seus sonhos, os seus ideais, e ver que eles viveram de fato no mundo real. E eu convido vocês a virem para o mundo real de fato, a enfrentar os problemas, as dificuldades pelas quais vocês passarão. Porque todos, de qualquer maneira, a gente olhando as modelagens que nós já fizemos, já foram 26 esse ano, todas as pessoas tiveram as histórias de superação, sim, que viveram na realidade de fato, algumas realidades bem duras mesmo, e que conseguiram superar, e que são exemplos para nós hoje, para outras pessoas, exemplos de superação, exemplos dos quais são dignos de modelagem, e que a gente possa modelar, adaptar para aquilo para a nossa realidade. Então é isso. Sim, nós vemos os resultados, só que nós não fazemos ideia dos bastidores, né, Francilene? Das horas, dos quilômetros percorridos. Então é muito fácil você falar, você julgar. Então, quem sabe da sua dor é quem passa por ela. Então, mas aí as pessoas só querem ver o quê? O resultado final. A verdade é que a confiança vem dos resultados, né? Mas não sabem que para chegar nesse resultado, você passa por muitos percalços, você erra, você também sente medo, mas você se tem uma motivação, né, se tem o seu para-quê, você não vai se deixar dominar por isso, né? Então, mas não quer dizer que seja fácil. E, inclusive, eu gosto muito de uma passagem na Bíblia, quando falando até sobre o fracasso em Coríntios, eu gosto muito mesmo, muito. Quando lá diz que de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. A gente sabe que a gente passa por muitas coisas, mas a gente precisa levantar. Isso não quer dizer que seja fácil, né? Os justos clamam e o Senhor os ouve. E dentro daquela frase que você trouxe, Francilene, quando ele fala que algumas pessoas gostariam que algo acontecesse, algumas
desejam que aconteça e outras fazem acontecer, acho interessante, tem até um livro, André Leonardo é o autor do livro que tem como título Faz Acontecer. E ele até nos dá 7 passos, né, para fazer acontecer. Eu achei interessante, baseado nessa frase do Jordan, eu vou passar para vocês esses 7 passos para a gente fazer acontecer, porque justamente muitas pessoas ficam nesse mundo ideal, mas elas não vão lá labutar para fazer acontecer. Então, ele nos orienta em 7 passos o fazer acontecer. O primeiro deles tem uma causa forte e esteja disposto a percorrer o extra mile, que é ir além, fazer a milha extra, né? Então, a gente precisa... Tem um bebê aí chorando, gente? É a Pilar que entrou aqui. Já levaram. Então, o segundo passo é não espere pelas condições ideais. A gente não pode esperar um ambiente perfeito, tudo, né, para acontecer. Vá, comece e depois você vai encontrando os próximos passos. O terceiro trace um plano e confie. O quarto faça do não uma motivação. Nós vamos receber vários nãos. E o não é um passo sim. A gente precisa ter isso em mente. O quinto passo qualquer que seja o problema, faça parte da solução. Porque a gente precisa lembrar de uma coisa. Nós somos o problema, mas também nós somos a solução. Tudo está em nós. O sexto passo rodeie-se de pessoas que o ajudam a encher o copo. Sempre vai ter gente para esvaziar. Mas sempre vai ter gente de todo tipo. Mas a gente precisa se rodear dessas pessoas que nos ajudem a encher o copo. E o sétimo passo crie a sua sorte. Não espere por ela. Crie a sua sorte. Ela vai te encontrar no caminho. Então, eu achei muito interessante, porque essa frase dele é bem pertinente. E a gente tem aqui essas orientações de pelo menos 7 passos para a gente fazer acontecer. Por fim, quero dizer em Tiago 1, 2, 4, quando ele fala, meus irmãos, considerem muito grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Essa é a mensagem final que eu deixo para vocês, depois de uma modelagem dessa incrível de superação, dessa pessoa que é um astro que voou e que tem aí várias lições, várias mensagens para nos inspirar. Então, mais uma modelagem concluída, nós estamos basicamente, ou totalmente, na metade do ano, né, Francilene? E na metade da nossa mentoria, com metade da modelagem concluída. Então, eu agradeço a todas as pessoas que estão aqui conosco toda quinta-feira. Eu convido a todas vocês para que venham todas as quintas-feiras e vocês também podem escolher algum outro tema que a gente, de todo coração, a gente vai trazer para vocês. Então, eu desejo a vocês aí um excelente dia e uma excelente semana, né? Um excelente fim de semana e até a nossa próxima modelagem, Francilene. Eu também agradeço, né, que Deus possa permanecer conosco, porque sem a ajuda dele também é impossível, né? Acreditando naquilo que nós somos, que ele fez em nós, mas sempre apoiado no seu poder, na sua bondade, no seu Espírito Santo, que ele possa nos guiar nessa semana, nos guiar também para que a gente possa realmente viver a nossa realidade do dia a dia. Não viver num mundo de fantasia, de idealismo, mas que realmente possamos viver no mundo real, ser pessoas realistas.
sem não viver o pessimismo no sentido de que tudo negativo, mas realmente viver a realidade, apoiados na força que ele tem nos dado, a força que ele nos fez pessoas com capacidades para enfrentar os desafios. Basta que a gente olhe para ele, como você disse lá no início, que às vezes a gente prefere ficar fazendo do nosso jeito, sendo que ele nos dá a capacidade. Então, que possamos realmente nos apoiar nele, olhar as histórias reais, de pessoas reais, pegar como exemplo para nós e ver que o mundo não é fantasia, mas é realidade. E estar disposto a enfrentar as dificuldades pelas quais que vamos passar e não desanimar diante dos obstáculos, não desanimar diante dos nossos projetos, aquilo que nós temos pensado, se isso faz sentido para a nossa vida, se está de acordo com a vontade do Senhor, que possamos realmente levar adiante, mesmo com os obstáculos, porque não adianta viver na fantasia que não vai ter dificuldade, porque vai aparecer. Os problemas são inerentes à realidade humana, fazem parte, e é preciso realmente estar disposto a resolvê-los, né? E que o Senhor nos proteja, nos abençoe. Obrigada a todos vocês que estiveram escutando, os que virão a escutar depois, que a bênção do Senhor possa estar sempre conosco. A proteção dele, a graça que é maravilhosa, a misericórdia do Senhor é para todos, assim, de uma forma, ele libera para todos, basta que cada um colha, aceite, se abra à vontade e à graça dele, porque ele dispensa para todos nós, aqueles que acolhem, aqueles que acreditam. Então é isso, Deise, obrigada, possamos permanecer juntas nessa parceria, né, por mais tempo, por mais quintas-feiras. Tá bom? Bom, isso aí. Obrigada, uma boa noite a todos e até quinta-feira que vem, gente. Um mini coração para vocês. Beijo grande. Tchau, Francilene. Beijo. Beijo. Tchau.